Oi pessoal, eu sou Cândida Mouzinho, sou psicóloga comportamental infantil e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória. Nesse ano eu vou fazer 10 anos que acompanho crianças com autismo e nesse tempo eu pude observar muito o comportamento das famílias, como as famílias se engajam nesse processo. Eu percebi que inicialmente, quando a família recebe esse diagnóstico, ela é tomada por uma série de sentimentos. Muitos deles veem uma negação, começam a não acreditar nesse diagnóstico, principalmente quando é um diagnóstico de um autismo leve. Por que isso acontece? Porque a maioria ainda percebe o autismo como um transtorno muito limitante. A sociedade ainda vê como um quadro muito severo, como é passado nos filmes, nas novelas. E quando se trata de um quadro de autismo leve, as famílias ficam na dúvida, não acreditam que aquilo possa estar acontecendo com elas. Já que às vezes se trata de uma criança que é afetiva, uma criança que fala, porém é uma criança que tem outros comportamentos que podem ser encaixados aí nesse diagnóstico. E aí, quando a família passa por esse momento de negação, geralmente eles buscam outras opiniões, eles querem ouvir outros profissionais, a fim de tentar descartar esse diagnóstico. Mas quando é passado esse período, a família começa a perceber e entender que o autismo ele é um espectro que varia de um quadro mais leve a um quadro mais severo. E isso justifica muitos diagnósticos hoje em dia. Talvez pelo fato de antigamente essa informação, esse conhecimento não era algo tão comum. Então hoje cada vez mais os profissionais estão preparados e capacitados para realizar uma avaliação diagnóstica mais preparada. Então, passado esse momento de negação, os pais entram num processo de tristeza, às vezes de muita angústia, de muito medo, até pelo fato de não conhecerem o autismo, eles acreditam que esse diagnóstico vai limitar o desenvolvimento do filho, vai impossibilitar que aquela criança consiga alcançar todos os planos, todos os objetivos que os pais tinham pensado para ele. Então, os pais vivem um momento muito difícil. Então, esse momento também vai passar e eles começam a entender e começam a perceber o quanto que a participação deles na intervenção é importante. Então, eles começam a estudar, começam a se dedicar, a realmente procurar profissionais qualificados. E aí, nesse ponto, vem algo que compromete bastante, a busca por esses profissionais, porque nós percebemos que aqui no Brasil ainda é algo muito difícil, principalmente nas cidades pequenas. Então as famílias começam a se deslocar para as capitais, para os grandes centros, em busca desses profissionais. E aí alguns pais ainda acreditam que somente levar para as terapias, realizar todas as terapias direitinho, vai ser o suficiente para a criança se desenvolver. Porém, isso não é verdade. Nós sabemos, e eu já falei, o quanto que a família, participando da intervenção, a criança consegue realmente se desenvolver. Tá? E assim, de acordo com os estudos, há 3 pilares que serão decisivos no desenvolvimento da criança com autismo. O primeiro deles seria uma intervenção precoce. E isso quer dizer que deve ser começado quanto antes. A ajuda profissional, a intervenção, ela deve ser começada o quanto antes, por volta de 2 anos a 3. Então, é a idade ideal, por vários motivos, mas que eu não vou relatar aqui nesse vídeo. O segundo fator decisivo seria também a intervenção intensiva, a intervenção precoce intensiva. O que isso quer dizer? Em média, 40 horas semanais. E essa intervenção intensiva sendo realizada por profissionais qualificados seria algo extremamente difícil. Então, esse aspecto também ele é muito importante e além dele, além de ser uma intervenção precoce, intensiva, ela precisa estar baseada na análise aplicada do comportamento. Então, são esses 3 pilares.
Porém, apesar de que esses 3 pilares possam não estar apontando de fato a participação da família, é imprescindível, e dentro da aba há essa questão de que com a participação dos pais é possível oferecer uma intervenção mais intensiva, já que os pais vão estar preparados, né? Eles vão estar treinados para desenvolver isso no ambiente natural da criança. Então, além deles poderem intensificar no meio natural, eles vão poder também generalizar, né? Que é um ponto muito importante da aba, é a generalização. É quando a criança começa a fazer aquilo que ela faz no ambiente clínico, que ela faz com os profissionais, ela começa a fazer nos ambientes naturais dela, que é isso que a gente quer, né? Que a criança realmente consiga se desenvolver no seu ambiente. Tá ok? Então, esses são os 3 pontos principais. Então, quando a família começa a entender que ela vai precisar desenvolver o seu próprio repertório, que os pais vão precisar agir, que os pais vão precisar desenvolver, por exemplo, um repertório de brincar de forma adequada com a criança, ou um repertório, por exemplo, de ensinar a criança habilidades que talvez ela aprenderia se ela tivesse um desenvolvimento típico, ela aprenderia de forma natural. Então, os pais vão ter que estar preparados para ensinar essas crianças. Então, quando há um treino parental, uma orientação, os pais começam a desenvolver esse repertório. Porém, muitos se sentem frustrados, acham que isso é muito difícil, acham que são habilidades que eles não têm, que eles não podem desenvolver. E aí é que vem essa questão, assim, às vezes da omissão. Então, nós profissionais ficamos muito tristes quando isso acontece. Nós queremos pais participativos, pais orientados, informados e dispostos realmente a aprender essas habilidades para ensinar os filhos. Então, se você está passando por essa dificuldade, se você quer desenvolver o seu repertório, quer aprender estratégias de como ensinar o seu filho no dia a dia, eu espero que você assista os próximos vídeos, pois eu vou tentar trazer sempre um conteúdo voltado para vocês, para os pais que ainda estão um pouco perdidos nesse processo, que precisam de ajuda. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que compartilhe e que curta e que se inscreva no canal. Eu fico muito feliz se eu puder ter ajudado você de alguma forma, e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!